tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao programa Saber Direito, da TV Justiça. É um prazer, é uma honra estar aqui, podendo apresentar esse programa e falando de um tema tão importante para os dias atuais, como as relações de parentesco e a filiação. Na aula de hoje, nós falaremos das relações de parentesco, que é um tema que vai dar um suporte, um fundamento bastante grande para as nossas próximas aulas e para a gente discutir temas controvertidos da sociedade atual e do direito de família. Quem vai nos acompanhar na aula de hoje são os nossos queridos alunos, a Clenilda, o João e a Rosineide. Mas você também pode mandar para a gente os seus e-mails com as suas dúvidas. Mande e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Só faz um favorzinho, identifica para a gente o seu nome e qual era o professor e o tema da aula, para que eles possam mandar para mim depois as dúvidas e eu vou ter o maior prazer em solucionar essas dúvidas de vocês. Então, dito isso, vamos começar com essa nossa primeira aula, com esse nosso primeiro encontro acerca das relações de parentesco e da filiação. Nós vamos começar com os fundamentos, nós vamos começar falando das relações de parentesco. Esse é um tema que tem uma importância vital no nosso ordenamento, está relacionado ao direito de família. Você aí que está estudando, começando a estudar isso na faculdade, vai ter esse tema mais no final do seu curso. Você que gosta de assistir o nosso programa, que não está estudando direito, mas segue e está aprendendo, esse é um tema que envolve muito o nosso dia a dia. Afinal de contas, quem são os parentes do nosso ordenamento? Será que o cônjuge é parente? Será que o companheiro é parente? Será que existe essa relação de parentesco? E o que vai acontecer com essa relação de parentesco? Que tipo de efeitos ela vai acabar gerando? Essas são algumas perguntas que a gente pode fazer na aula de hoje acerca das relações de parentesco. Então, antes de começar especificamente a falar do Código Civil Brasileiro de hoje, é importante a gente falar um pouquinho, fazer um breve excurso histórico. Por quê? Porque houve uma mudança radical no nosso ordenamento de acordo com a Constituição Federal de 88 e essa mudança, ela está se fazendo presente ainda hoje com novas decisões fundamentais, tanto do nosso Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. O que é importante a gente lembrar sobre o tema no tocante ao que tange ao seu direcionamento histórico? Antes da Constituição de 88, quem disciplinava o tema de forma bastante clara era o Código Civil de 1916. E o Código Civil de 1916, ele fazia uma clara distinção nas relações de parentesco, especialmente no que tange à filiação. Na verdade, você deve levar sempre em consideração o seguinte: para o Código Civil de 1916, a relação familiar que merecia a tutela do Estado era a relação decorrente do casamento. O que significa isso? Significa que o legislador de 16, ele sempre privilegiou o que a gente chama de concepção nupcialista de família, ou concepção matrimonialista de família. Na verdade, para o ordenamento anterior à Constituição Federal, para a legislação pré-Constituição Federal de 88, a família tinha uma base que era aquela formada pelo casamento. Toda a relação de direito de família, ela estava fundamentada nessa base, no matrimônio. E daí haviam algumas formas de discriminação com relações a outras formas de família que hoje são bastante reconhecidas pelo ordenamento e o entendimento jurisprudencial é pacificado acerca do seu reconhecimento, assim como a norma constitucional também promoveu a sua tutela. Mas para o Código anterior, só o casamento merecia a tutela do Estado. No Código de 16, então, o que era importante era a relação conjugal, mas os cônjuges não são parentes. O que decorria disso, que decorria dessa informação, dessa relação conjugal, então, não era uma parentalidade entre os cônjuges, mas existia um privilégio dos filhos havidos em razão do casamento, em detrimento de qualquer outra forma de filiação. Então, essa relação de parentalidade, ela estava toda ancorada no matrimônio. Uma concepção que tinha um viés também religioso bastante forte de se privilegiar as relações amparadas pelo casamento. Foi com a Constituição Federal de 1988 que se operou uma
transformação radical no nosso ordenamento, com a tutela da dignidade da pessoa humana e a mudança de um viés, de um paradigma patrimonialista para um paradigma existencialista. O que significa isso? Significa que desde 88, desde a entrada em vigor de nossa Carta Magna, o que se protege, o que se tutela primordialmente é a dignidade da pessoa humana e a existência digna dessa pessoa. Também se visa a construção de uma ordem jurídica justa e solidária. Isso tem uma importância fundamental no que tange à tutela da família. O artigo 226 da Constituição Federal estabelece que a família, base da sociedade, merece especial proteção do Estado. Então, esse é o fundamento primeiro. Essa é a diretriz primeira da Constituição no que tange à família. Estado, proteja a família. A família é a base da sociedade e merece especial proteção do Estado. Com base nisso, a Constituição Federal, ela determina que se acabe, que se finalizem com as formas de discriminação anteriormente existentes. Reconhece claramente num rol exemplificativo as famílias formadas pelo casamento, pela união estável, a família formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. A chamada família monoparental, que está no parágrafo 4 do artigo 226. Família formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. Família monoparental. Isso está no artigo 226. Já no artigo 227 da Constituição Federal, existe uma diretriz que determina a proteção integral da criança, do adolescente, e agora com a emenda constitucional 65 também do jovem. É a chamada doutrina da proteção integral. Da proteção integral, que estabelece também prioridade absoluta no tratamento à criança e ao adolescente. Esse artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele contém uma norma, no seu parágrafo 6º, que é uma norma essencial que proíbe qualquer forma de discriminação entre os filhos. É o princípio da igualdade da filiação, o que acaba com aquela discriminação que existia entre os filhos havidos do casamento e os filhos havidos de uma relação não matrimonial, aqueles filhos que foram havidos fora do casamento. Hoje não pode mais existir nenhuma discriminação entre os filhos. Então nós temos aqui uma base constitucional bastante forte, determinando a tutela primordial da família, e não de um tipo único de família, como acontecia no ordenamento pré-Constituição de 88, que privilegiava o tipo da família formada pelo casamento. Hoje não. Hoje se deve proteger a família. Essa família, ela vai estar amparada por relações de parentesco, de casamento e também pela união estável, que por decisão recente e digna de elogios, louvável do STF e do STJ, também pode abranger a união entre pessoas do mesmo sexo ou a união entre pessoas de sexos distintos. São família, merecem a proteção do Estado. Não cabe mais, então, espaço para o preconceito e para a discriminação. Não há mais lugar para se discriminar filhos ou se discriminar relações de parentesco ou de casamento ou de união estável. Com essa base fundamental é que a gente vai começar o nosso contato de hoje, é que a gente vai começar o nosso encontro de hoje. A base da tutela da dignidade da pessoa humana, ancorada na tutela primordial do Estado sobre a família, qualquer forma de família. A partir daí a gente consegue estabelecer critérios para determinar quais são as relações de parentesco. Primeira informação importante que eu já falei, mas agora vou reiterar de uma forma mais concreta, é a seguinte. O cônjuge, para você que está estudando aí no seu primeiro ano, segundo, você não teve ainda direito de família, ou mesmo para você que não está estudando, mas gosta do nosso programa, um grande abraço por estar acompanhando sempre o nosso programa Saber Direito, o cônjuge não é parente, o companheiro também não é parente. Mas nós vamos ver que os parentes do cônjuge e do companheiro, eles acabam sendo parentes. Então, primeira informação importante, cônjuge é cônjuge, companheiro é companheiro. Não existe relação de parentesco entre cônjuges e nem relação de parentesco entre companheiros. E quando é que existe a relação de parentesco? Existe a relação de parentesco de acordo com o Código em algumas hipóteses. No artigo, que código? Código Civil de 2002, a lei
10.406 de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. O Código Civil de 2002 estabelece no seu artigo 1593 que o parentesco é natural ou civil. O parentesco é natural ou civil. Então, repare que aqui nós já temos duas formas de parentesco. Vai ter uma terceira que nós vamos falar, e dentro desse parentesco civil nós vamos fazer uma digressão bastante grande. Mas, de acordo com o artigo 1593 do Código, então, o parentesco é natural ou civil. O artigo vai adiante. Ele estabelece que o parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de qualquer outra origem. Então, repare, o parentesco natural é aquele que vai resultar da consanguinidade. Então, são os parentes biológicos, os parentes de sangue. Esse é o parentesco natural, parentesco biológico, parentesco de sangue, que ele ganhou uma dimensão bastante grande com o advento do exame de DNA. Com o advento do exame de DNA, o nosso ordenamento parece que sofreu uma febre em um determinado momento, na década lá de 80, 90, para se julgar sempre em razão do parentesco biológico, o que não é a realidade social do nosso ordenamento e que merece uma análise mais aprofundada. Mas já nós vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos lembrar então o seguinte, que o parentesco é natural ou civil. Natural é o parentesco consanguíneo, parentesco de sangue, aquele biológico que vai se estabelecer com o DNA. E o parentesco civil? O parentesco civil é aquele que resulta, de acordo com o artigo 1593, de qualquer outra origem. Qualquer outra origem. Sempre se falou, sempre que se tratou do parentesco civil no nosso ordenamento, se deu o seguinte exemplo. O parentesco civil é aquele que resulta da adoção. Por que sempre que se falou do parentesco civil, se falou que o parentesco civil é aquele que resulta da adoção? Por quê? Com a relação de adoção, com a relação jurídica, vai se estabelecer uma relação de parentalidade, vai estabelecer uma relação de parentesco que não está vinculada pelo DNA, que não está vinculada pelo sangue. Então, esse é o exemplo clássico. Nesse caso, o legislador chega e fala o seguinte, olha, sujeito que foi adotado, o adotado vira parente do adotante. Então, eles não têm nenhum vínculo sanguíneo. Se você for fazer um exame de DNA hoje, por óbvio, não vai sair que o DNA de ambos é compatível, não existe essa relação de parentesco biológico, mas existe uma relação de parentesco determinada, estabelecida pelo legislador. Por isso, parentesco civil. Mas você precisa tomar um certo cuidado, por quê? Porque não é só esse o parentesco civil. Essa não é a única forma de parentesco civil do nosso ordenamento. É a que a doutrina mais lembra, mas não é a única. Também existem outras formas de parentesco civil, ou seja, muito embora não exista a relação biológica comprovada, existe uma relação de parentesco em razão de determinação expressa do legislador. Um exemplo importante, e que tem um nome diferente para quem está se preparando para provas, etc., seria o exemplo do parentesco decorrente da reprodução assistida heteróloga. O que é isso? O que é reprodução assistida heteróloga? É o seguinte, o Código Civil de 2002, para inovar, acabou reconhecendo algumas formas de paternidade decorrente de presunção. Isso vai ser objeto da nossa próxima aula. Fiquem com a gente que a gente vai desenvolver isso melhor. Mas para agora, é importante a gente lembrar que o legislador quis inovar um pouco e ele falou no artigo 1597, estabeleceu regra de presunção acerca da fecundação assistida homóloga. Na verdade, o Código trata de forma imprópria de inseminação artificial homóloga e de fecundação assistida heteróloga. Por que o Código trata, como eu falei assim, de maneira imprópria? Porque, na verdade, inseminação artificial e fecundação assistida são técnicas. Existem várias técnicas do gênero reprodução assistida. Então, o melhor seria falar sempre sobre reprodução assistida. Sendo que dentro da reprodução assistida tem algumas técnicas, como a inseminação artificial. Agora, o que é essa reprodução assistida homóloga e o que é essa reprodução assistida heteróloga?
Vamos pensar, para ficar fácil para vocês, vamos pensar num exemplo. Você que é aluno aí de primeiro ano, que não teve isso, ou que não está estudando direito, o que seria isso? Vamos pensar num exemplo mais simples. Vamos pensar num exemplo da paternidade. Vamos pensar o seguinte, que o marido, ele não está conseguindo fecundar a sua esposa. Não porque ele seja necessariamente impotente para gerar filhos, mas que por algum problema do casal aí, eles não conseguem a fecundação. Nesse caso, a gente pode dividir de duas formas as hipóteses em que eles iriam tentar uma reprodução. Num primeiro exemplo, esse marido não é estéril, esse marido não tem uma impotência para gerar filhos, mas por algum problema na relação fisiológica entre ambos, eles não estão conseguindo gerar filhos. Mas é fato que ele tem essa possibilidade de gerar filhos. Nesse caso específico, então o casal vai recorrer a uma clínica de reprodução assistida. Ao recorrer a essa clínica de reprodução assistida, colhem o sêmen do marido, tá? E fazem a fecundação na mulher. Por uma dessas técnicas, inseminação artificial, o ZIFT, o GIFT, alguma técnica. Mas o fato é o seguinte, o sêmen que foi utilizado aí, o material genético que está sendo utilizado aí, é o do marido. E esse sêmen está sendo introduzido no óvulo da esposa, traduzindo. Quando a criança vier a nascer, o DNA vai conter o material genético de ambos, marido e mulher. Ou seja, o filho havido dessa reprodução assistida, ele contém o material genético do marido e da esposa. Então, se a gente fizer um exame de DNA, esse exame de DNA vai indicar o seguinte, o pai é o marido e a mãe é a esposa. Isso é o que a gente chama de técnica de reprodução assistida homóloga. No entanto, existe uma outra possibilidade. Nesse caso, nesse outro exemplo, o marido não está conseguindo gerar filhos, ele tem uma impotência generande. Ele é estéril, como se diz na maioria das vezes. É uma denominação que às vezes sofre críticas, mas para vocês entenderem. Impotência generande, impotência para gerar filhos, não para manter relação sexual. Impotência para gerar filhos. Mas eles querem ter filhos e não querem recorrer à adoção. Então, existe uma outra forma, uma outra técnica de reprodução, em que se vai usar o sêmen de um terceiro. Então, o casal vai a uma clínica de reprodução assistida e vai tentar usar o sêmen de um terceiro. Na clínica de reprodução assistida, existem doadores de sêmen que doaram sêmen e esse sêmen está congelado, aguardando para ser utilizado numa técnica aí de fecundação, numa técnica de reprodução. Nesse caso específico, se o marido deu autorização para que se realizasse a fecundação com a sua esposa, se ele deu autorização específica, nesse caso o código estabelece que ele será o pai. Essa é a ideia desse nome diferente que apareceu para vocês, da reprodução assistida heteróloga. É aquela que é realizada com o sêmen de um terceiro. Calma, peraí, vamos fazer um adendo aqui. Não é que a mulher foi lá e manteve relação sexual com o terceiro. Isso não é o que está dizendo o código, pelo amor de Deus. O que o código está dizendo? Que no uso de uma técnica de reprodução assistida é possível a reprodução heteróloga, ou seja, num banco de sêmen, foi doado o sêmen para um terceiro, a clínica utilizou esse sêmen com a necessária autorização do marido. O código faz essa ressalva no artigo 1597, inciso 5. Presume-se concebido na constância do casamento os filhos havidos por inseminação heteróloga, por fecundação, por reprodução assistida heteróloga, desde que autorizada pelo marido. Então, o marido precisa autorizar para que a mulher submeta, para que a sua esposa submeta a essa técnica. Repare, ele autorizou. Nesse caso, quando a criança vier a nascer, o exame do DNA vai determinar que o material genético descende da esposa, mas não do marido. Por quê? Porque não foi utilizado o sêmen dele. Então, o DNA vai dizer que o marido não é o pai. Mas a lei, a legislação, especificamente, o Código Civil, no artigo 1597, inciso 5,
estabelece que, muito embora o DNA não dê que o pai é o marido é o marido. Por quê? Porque o marido autorizou o recurso a essa técnica. Então, nesse caso, novamente, eu tenho um outro exemplo de parentesco civil. Por que parentesco civil? Porque o sangue não vai dar o mesmo, como ocorre no parentesco natural. O sangue não vai, a consanguinidade não vai se concretizar nesse caso. Mas aí nós temos o parentesco civil. Muito embora a questão biológica, a biologia diga que o sujeito não é pai, que o marido não é pai, o direito, o ordenamento jurídico está estabelecendo que ele é o pai. Então aí existe uma outra forma de parentesco civil que pouca gente acaba lembrando. Né? O pessoal acaba lembrando do parentesco civil em relação da adoção, mas em razão dessa fecundação heteróloga, existe também o parentesco civil. Mas existe para mim, no meu entender, e no entender da doutrina mais modernizada, uma outra forma que é fundamental e também no entendimento do STJ e do STF. É a chamada parentalidade socioafetivo, parentesco socioafetivo, que é fundamental e o seu reconhecimento nos nossos tribunais tem acontecido de maneira cada vez mais ampla, o que é absolutamente elogiável e o que é absolutamente louvável. O que é o parentesco socioafetivo? O que é essa socioafetividade? E como é que ela consegue entrar no nosso ordenamento se a doutrina antiga, se a doutrina clássica, ela sempre dividiu em parentesco natural, civil e parentesco por afinidade que eu vou falar, sem falar especificamente desse parentesco socioafetivo. Gente, é muito comum, e agora vamos recorrer a um ditado popular, a um brocardo popular, a um dito do nosso dia a dia, é muito comum a gente pensar o seguinte: o pai é quem cria. Não é isso que a gente pensa? E isso é uma verdade inquestionável. Na verdade, o que hoje a gente faz, a distinção que a gente faz hoje, para tentar acabar um pouco, afastar um pouco esse império absoluto do DNA, o que hoje a gente faz é uma distinção entre o genitor e o pai. O ceder o material genético através do sêmen, etc. Mas o pai é quem cria. Essa relação de paternidade e de maternidade também, isso nós vamos deixar bem claro mais adiante, essa relação se constrói no dia a dia, através daquela transferência de afeto, de amor, de solidariedade, a transferência de valores, a educação, a formação do filho. Essa construção decorre eminentemente do afeto, do cuidado, do amor, e não do vínculo sanguíneo. E é por essa razão, não do vínculo sanguíneo, mas da afetividade, que hoje o nosso ordenamento tem reconhecido a possibilidade de existência de um parentesco socioafetivo. E vou dar alguns exemplos para vocês pensarem, para o nosso encontro não ficar tão assim na teoria. Vamos pensar o seguinte, um caso específico até, sem citar nomes, tal, de um sujeito que se casou, um ano depois a sua esposa ficou grávida e teve uma filha. Ele reconheceu essa filha, trata a filha como se fosse filha dele, a filha o trata como se fosse pai, eles estabeleceram uma relação grande. E no auge da briga, a mulher, a esposa, chegou para o marido e falou o seguinte: olha, eu vou ser sincera com você, a sua filha, que você chama de sua filha, não é sua. É do meu namorado, e nasceu, eu meu namorado, e agora eu vou constituir uma relação de família, eu, o meu namorado e a nossa filha, e nessa relação não vai ter você. Esse sujeito ficou absolutamente arrasado. Primeiro porque ele ficou sabendo que ele foi traído, mas o fundamental foi a possibilidade de perder o relacionamento com aquela criança que ele sempre tratou como filha e que sempre recebeu um tratamento de pai. Essa relação de amor, de carinho, de afeto, ela estava abalada. Ele chegou e falou o seguinte: olha, até pode acontecer que ela não seja minha filha biologicamente. Até pode acontecer que eu tenha sido traído pela minha mulher e etc e tal, sem saber. Mas o que não pode acontecer é me imporem esse exílio na relação com essa minha filha. Eu não consigo viver sem ela.
ela é a pessoa mais importante na minha vida. Muito embora o exame DNA, ele nem sabia, o exame DNA venha a dizer que a verdade biológica é diferente, a verdade afetiva é essa. Eu sou o pai, ela é a filha. E é aí que surge a necessidade, por exemplo, tem vários outros exemplos que nós vamos falar ao longo de nossas aulas, mas é aí que surge a necessidade, por exemplo, de se dar amparo para esse tipo de relação, de se dar guarida, de se dar tutela para essa relação que se constrói a partir do que a gente chama de socioafetividade. Ou seja, o pai é quem cria. Não é isso que a gente ouve no dia a dia? Então, fazer essa distinção, e hoje ela tem sido feita de maneira bastante contundente nos tribunais, fazer essa distinção entre a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. E fazer essa distinção fundamental entre a questão do genitor, aquele que cedeu o material genético, e do pai. É possível que o genitor não seja o pai e que o pai não seja o genitor. Por quê? Porque essa questão da paternidade, da maternidade, ela se constrói ao longo do tempo, ela se constrói através de uma relação de afeto, de amor, de solidariedade. Se resolve pela simples cessão de um material genético. O próprio Código reconhece isso. Quando o Código diz expressamente, no artigo 1597, inciso 5, que o pai, o marido, é o pai, mesmo na hipótese de uma reprodução assistida heteróloga, mesmo que ele não tenha sido o doador do material genético, quando o Código reconhece que ele é o pai, o Código está fazendo essa distinção. O Código está dizendo que a questão da genética não é o essencial para a formação desse vínculo de parentesco e dessa questão da paternidade e da filiação ou da maternidade. Dessa relação de parentesco, ela se funda no amor, no afeto e na solidariedade. O Código dá essa abertura quando estabelece também que o parentesco, no artigo 1593, que foi o que a gente começou a falar, o parentesco ele é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade, o natural, ou de qualquer outra origem. Então, essa expressão, qualquer outra origem, ela abre espaço para o reconhecimento da paternidade, na verdade, da parentalidade, porque nós não vamos resumir isso, da parentalidade socioafetiva. E isso é fundamental no nosso ordenamento. Esse reconhecimento, ele é fundamental. É possível se reconhecer a construção de uma relação de parentesco não fundada em valores biológicos, mas fundada sempre no afeto no sentido de carinho, mas afeto também no sentido de cuidado, o dever de cuidado dos pais, o dever de formação, o dever de educação. Recentemente o STJ teve uma decisão emblemática, o Superior Tribunal de Justiça teve uma decisão emblemática acerca dessa relação de afeto, ao dizer que o afeto não é carinho, o afeto não é amor, e ao condenar um pai, um genitor aí que se recusava a encontrar com o filho, a manter relações com o filho, a condenar esse genitor a pagar uma indenização por abandono afetivo. Na primeira oportunidade que o STJ se manifestou, há bastante tempo atrás, um caso que teve origem em Minas Gerais, a decisão foi de negar essa possibilidade de indenização em razão de que o amor não pode ser obrigado, ninguém obriga ao amor. E nesse caso, hoje, agora, isso foi há 10 anos atrás, na decisão mais recente, se mudou esse entendimento, se mudou de maneira também louvável, também elogiável. No sentido de que o ordenamento jurídico não está tentando impor amor, mas existe na relação. Então, esse afeto não é carinho necessariamente, é afeto no sentido de cuidado, a afetação no sentido do cuidado, da formação. E isso pode ser imposto. E o pai deve cumprir esse papel. E se ele não cumpre, ele pode responder por decidiu agora. Mas e quando ele cumpre? E quando ele dá esse afeto, ele tem esse cuidado, ele transfere valores, ele se preocupa com a educação do filho, ele se preocupa com o seu desenvolvimento, com o pleno desenvolvimento da sua personalidade. E nesses casos? Nesses casos, muito embora a paternidade biológica não se confirme, não existe a paternidade. Aí se faz a distinção entre o genitor e o pai. O genitor é aquele que cedeu o material genético, que não é necessariamente o pai.
Em regra, a gente vê situações em que o genitor é o pai. Ele cedeu material genético, nasceu o filho, ele reconheceu e construiu uma relação de parentesco afetiva também com esse filho. Aí existe uma situação em que o resultado é comum, né? A paternidade biológica, ela vai ao encontro da paternidade socioafetiva. Uma situação interessante, mas não é a única. Existem várias situações em que a paternidade socioafetiva ela prevalece sobre a biológica, e isso é importante. Então, esse parentesco deve ser reconhecido e é reconhecido no nosso ordenamento. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência da parentalidade socioafetiva. O reconhecimento desse vínculo de parentesco fundado no afeto, na solidariedade, no amor, no dever de cuidado, de formação e de lembrar dessas duas formas, do parentesco natural, aquele que está fundado no vínculo consanguíneo, e no parentesco civil, que resulta de qualquer outra origem. Exemplos: a adoção, aquele parentesco decorrente da fecundação, da reprodução assistida, heteróloga e primordialmente parece que um tem ascendência sobre o outro, e isso é algo que eu não gosto. É muito comum a gente falar em ascendência, a gente gosta de hierarquia, quem está numa situação superior a outra, isso merece uma tutela primordial em relação à união estável. Eu entendo que, em se tratando de família, não tem essa competição. Não tem um que está em primeiro lugar e um que está em segundo lugar, um que merece uma tutela primordial e outro que merece uma tutela que seria de risco constitucional, que está esculpida pela norma do artigo 226 do Caput, o Estado da família. Não deve haver um tratamento discriminatório para uma forma de família ou um para outro. Na verdade, o comando da norma, que está no Caput do artigo 226 da Constituição, determina que o Estado proteja a família, qualquer forma de família. Então, essa é a questão primordial. Dito isso, nós falamos de duas formas, eles vão estar calcados nessa distinção e no reconhecimento da parentalidade socioafetiva, que é a essência das relações humanas, que é a essência das relações de família, a chamada socioafetividade. Mas existe uma outra forma de parentesco que também é reconhecida pelo nosso ordenamento e que vocês devem ter plena noção de que está no nosso sistema. O artigo 1595, ele estabelece especificamente que existe o chamado parentesco por afinidade. E o que seria o parentesco por afinidade? O parentesco por afinidade é aquele que se estabelece com os parentes do cônjuge. Então, repetindo, o parentesco por afinidade é aquele que se estabelece, não é parente, o cônjuge não é parente. O companheiro também não, mas existe a possibilidade de estabelecer um parentesco por afinidade com eles. Não só com os cônjuges, com os parentes do cônjuge, mas agora também, com o advento do Rio de Janeiro do ano que vem, existe parentesco por afinidade com relação aos companheiros. Então, o parentesco por afinidade é aquele que se estabelece com os parentes dos cônjuges e também com os parentes dos companheiros. Existia no nosso ordenamento anterior a afinidade só restrita aos cônjuges. Como a ordem constitucional reconhece também a união estável e de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal também, existe também agora, de acordo com disciplina expressa do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, o reconhecimento do parentesco por afinidade com os companheiros. Quem seriam, então, esses parentes por afinidade? O sogro, a sogra, o genro, a nora, um que muita gente esquece, que também é parente por afinidade, o enteado, a enteada, o padrasto, a madrasta. Até onde vai esse parentesco por afinidade? De acordo com a disposição expressa do Código, o parentesco por afinidade se estabelece na linha reta com os descendentes e ascendentes do cônjuge. Então, o marido ele tem como parentes por dente, repetindo. Então, o marido ele está unido com a sua esposa pelo vínculo conjugal. Não é um vínculo de parentesco. Já disse que o casamento e a união estável não estabelecem vínculo de parentesco. Então, é o vínculo conjugal. Esse vínculo conjugal faz com que o marido esteja unido aos parentes da sua esposa pelo vínculo de afinidade. Esse vínculo vai se estabelecer no parentesco em linha reta, ascendente ou descendente,
o que seria esse parentesco de linha reta por afinidade na linha ascendente. Então, linha ascendente, o marido unido por um vínculo de afinidade aos pais da sua esposa. Nesse caso, seria com o sogro ou com a sogra. Vínculo de afinidade na linha descendente. O marido unido por um vínculo de afinidade com os filhos da sua esposa, natural ou socioafetivo, e não um parentesco por afinidade. Então, a esposa tinha filhos de um outro relacionamento e agora esses filhos têm um vínculo de parentesco com o marido dela. Esse vínculo decorre da afinidade. São os enteados, né? O enteado é enteada com o padrasto ou com a madrasta. Também existe vínculo de afinidade na que todo mundo adora, que é o cunhado ou a cunhada. Não é isso? O cunhado ou a cunhada também é parente por afinidade. E é importante lembrar o seguinte, que na linha reta ascendente ou descendente, o vínculo por afinidade ele vai se estender em tese sem uma limitação. Agora, na linha colateral existe limitação. Só existe parentesco por afinidade na linha colateral até o segundo grau. Ou seja, só é parente por afinidade na linha colateral o irmão do cônjuge ou o irmão do companheiro, um cunhado ou a cunhada. Esse parentesco não se estende para além dessa relação. Por que é importante essa classificação? Por que é importante saber que existe o parentesco por afinidade? O parentesco por afinidade ele vai ter alguns reflexos no nosso ordenamento, como, por exemplo, no direito eleitoral, determinando-se a inelegibilidade de alguns parentes por afinidade, mas no Código Civil é importante a gente lembrar, por exemplo, do parentesco por afinidade, impedindo a relação matrimonial, impedindo o casamento e impedindo a caracterização de uma união estável. De fato, o artigo 1521 do Código Civil estabelece que estão impedidos de casar, ou seja, não podem casar, isso que está no caput mesmo do artigo 1521, não podem casar. Os afins em linha reta. Quem seriam os afins em linha reta? Seria o genro, casar com a sogra, fica imaginando quem seria o genro que gostaria de casar com a sogra, mas não pode casar, está proibido, de acordo com o artigo 1521. Tá? Também não pode casar o sogro com a nora, porque são parentes por afinidade em linha reta. Quem muita gente esquece? O padrasto não pode casar com a enteada. A madrasta não pode casar com o enteado, porque também são parentes por afinidade. Pense numa situação em que o pai, viúvo, recebe o filho que acabou de se casar para morar com ele. Então, agora mora. Agora, quem vive na casa? Vive o pai e a esposa por afinidade em linha reta. Estão impedidos de se casar. Também não podem constituir uma união estável, porque o artigo 1723, no seu parágrafo 1º, estabelece que não se constitui a união estável se ocorrerem os impedimentos do artigo 1500, que não é o caso. No caso, nós estamos falando de uma relação do sogro com a nora. Essa relação não poderá ser convertida em casamento em virtude do parentesco por afinidade. Nós conseguimos entender o que é o parentesco por afinidade. Mas e o cunhado? Pode casar com a cunhada? Será? Trocou um irmão, né? Escolheu o irmão errado, depois conheceu o outro, mais bonitinho e tal. Quer casar com outro? Pode ou não pode? Pode. Não existe o impedimento matrimonial para o parentesco por afinidade na linha colateral. Só existe o impedimento matrimonial para o parentesco por afinidade na linha reta. Na linha colateral não existe um impedimento matrimonial. O que significa que o cunhado pode casar com a cunhada e a cunhada pode casar com o cunhado. Não existe essa questão relacionada a impedimento. Pode casar. Não tem esse tipo de problema se o cunhado vier a casar com a cunhada e vice-versa. Não existe esse impedimento matrimonial. Nesse caso específico, existe uma outra dúvida. Será que esse parentesco vai gerar outro tipo de efeito? Será que, por exemplo, existe direito sucessório para os parentes por afinidade? Será que você teria direito de receber herança do seu, que deve estar pensando aí, e tendo algum tipo de reação alérgica? Gente, não vai ter esse tipo de problema.
não existe aí nessa relação de parentesco por afinidade o direito sucessório. Muito embora haja um ou outro doutrinador que defenda essa possibilidade, mas esse não é o entendimento dos nossos tribunais. O direito sucessório, ele vai ser gerado em razão do parentesco natural, do parentesco civil, mas não do parentesco por afinidade. Nós vamos ter um problema que nós vamos ter que relacionar e tomar um certo cuidado, já nós vamos falar, isso é um convite para a nossa aula 2 desde já, porque nós vamos falar também da relação de filiação. E daí nós vamos ver se existe a possibilidade de um filho sócio-afetivo receber a herança do pai. Se for um filho reconhecido, né, se tiver o registro, se o pai registrou em seu nome, ele é filho. E a Constituição Federal, no artigo 226, no seu parágrafo 6º, ela proíbe qualquer distinção entre filhos e qualquer tratamento discriminatório. Isso é importante lembrar. Existe essa proibição expressa relacionada à discriminação ou ao tratamento discriminatório entre os filhos. Antigamente existia no ordenamento uma discriminação que era legal. Existia distinção entre o filho legítimo, o filho ilegítimo e o filho legitimado. O filho legítimo era aquele decorrente do casamento. O filho ilegítimo era decorrente de uma relação que não estava amparada pelo casamento. E o legitimado era aquele que nasceu ilegítimo, mas depois os pais casaram, ele passava a ser um filho legitimado. A Constituição Federal de 88, ela proíbe qualquer forma de discriminação. Eu não posso mais discriminar em razão de... ou até mesmo filhos de pais que tiveram um relacionamento mais fugaz, um tipo de filho. Então não pode haver discriminação no que tange a essa relação. E daí vem a pergunta, né, que é uma pergunta que nós vamos acabar respondendo ao longo dos nossos encontros. Esse filho como se fosse dele, a mãe também, porque existe essa possibilidade da mãe reconhecer um filho que não é dele. Espera aí, a mãe é sempre certa, já diziam lá em Roma, nós vamos ver isso, mater semper certa est. O que é isso? Mater sempre certa est. A mãe é sempre certa. Por quê? Porque lá em Roma não tinha essa possibilidade, por exemplo, de fazer os contratos de barriga de aluguel, né? Naquela época não tinha essa possibilidade. Só com o avanço da medicina, da biotecnologia, hoje existe a possibilidade de a gente ter uma discussão aí sobre quem é a mãe. É a questão das trocas de bebê em maternidades. Nesse ponto, hospital da maternidade, pelo dano moral em razão da troca de bebês, dessa troca de bebês. Mas digamos que tenha havido a troca, a mãe já não é certa, não é certa. Então, até mesmo a questão do registro em nome da mãe, existe o registro, segundo, terceiro, enquanto quando existe o registro, vai se configurar a paternidade jurídica, ou seja, o registro foi reconhecido, o filho foi reconhecido. Mas e às vezes o de criação, né? O sujeito pegou lá, o casal pegou aquela criança para cuidar, não registrou em seu nome, mas sempre o tratou como se fosse filho. É possível que sejam estendidos efeitos a esse filho de criação? É possível que esse filho de criação venha a receber alguma herança, venha a ter direito sucessório, como base para a sua solução, para uma boa solução, para uma solução pautada num ordenamento como o brasileiro, que privilegia a construção de uma ordem jurídica justa e solidária e a tutela da pessoa humana, a solução vai passar necessariamente pelo parentesco se exaure só no vínculo biológico. Isso é tema para a gente discutir nas nossas próximas aulas, que é uma questão que eu vou guardar para a nossa aula de número 2, para a aula 3, a 4, a 5, são questões bastante controvertidas e os efeitos dessa relação de parentesco e dessa relação de paternidade. Mas isso a gente vai chamar vocês para a nossa próxima aula. Agora, antes de mais nada, eu vou perguntar aqui para os nossos alunos se eles têm alguma dúvida, né? Se eles têm alguma dúvida que vai ser passada para a gente, se existe alguma dúvida de vocês que eu possa responder. Tem alguma dúvida? Sim, professor. O que é parentesco civil? Então, a pergunta aqui do nosso querido amigo, o João, meu xará, né? Ele está perguntando o que é o parentesco civil. Parentesco civil. Parentesco civil é aquele que resulta de qualquer outra origem. Que outra origem? A primeira origem é o parentesco natural, aquele que decorre do vínculo biológico. Esse é o parentesco natural. De acordo com o artigo 1593, o parentesco civil é aquele que resulta de qualquer outra origem. Dentro desse espectro, então, a gente pode compreender
o parentesco decorrente da adoção, e o adotado, como nós vamos ver, ele vai integrar na plenitude a família do adotante. Isso não acontecia no Código 16, mas acontece com a Constituição, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O adotado integra na plenitude a família do adotante, então se estabelece uma relação de parentesco civil. Também se estabelece uma relação de parentesco civil para os filhos havidos de fecundação, reprodução, assistida heteróloga, desde que autorizada pelo marido. O vínculo biológico não vai ser o mesmo, mas existe a relação de parentesco. E também o parentesco socioafetivo é uma forma de parentesco civil, que a gente fez uma digressão bastante grande sobre o reconhecimento dessa possibilidade no nosso ordenamento. Existe mais alguma dúvida de vocês? Sim. Professor, é possível os parentes pela finalidade de pleiteia de alimentos entre si? Então a pergunta aqui é da Rosineide, os parentes por afinidade, seria isso? Então a Rosineide pergunta se é possível que os parentes por afinidade pleiteiem alimentos entre si. Essa é uma das questões que surgem hoje, se existe essa possibilidade. Por que existe essa dúvida? Porque o artigo 1694 do Código Civil estabelece o seguinte, que podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para o custeio de despesas com educação. Quando o Código, no artigo 1694, estabelece isso, ele está dizendo que os parentes podem pedir alimentos. E a dúvida é se os parentes por afinidade podem pedir alimentos entre si. No entendimento da maior parte da doutrina, não existe essa possibilidade. Há aqueles que defendem essa hipótese em razão do Código falar em parentes. E o parentesco por afinidade está expresso. E daí o genro teria que pagar, eventualmente, uma pensão alimentícia para a sogra. Mas não é o que está expresso no nosso ordenamento e não é o entendimento majoritário de doutrina e de jurisprudência. Agradeço a ótima pergunta de vocês e a sua participação. Vamos fazer então agora um resumo da aula. Nesse resumo da aula, um breve resumo, nós falamos então nessa nossa aula de hoje das relações de parentesco. Expliquei para vocês como é que ela se estabelece, expliquei que houve uma mudança fundamental no nosso ordenamento, se relacionada à questão tratada pelo Código Civil 16, que privilegiava as relações conjugais, as relações matrimoniais, e hoje não. Estabelecemos aqui alguns critérios para se definir e se classificar as relações de parentesco, e fizemos a distinção entre o parentesco natural, que é o parentesco biológico, aquele que resulta da linha de sangue, o parentesco civil, parentesco de qualquer outra origem, especialmente de adoção, filhos da fecundação, da reprodução assistida heteróloga, ou parentesco socioafetivo, e falamos também do parentesco por afinidade. Ao falar do parentesco por afinidade, explicamos que ele se estabelece com os parentes do cônjuge e também do companheiro. Com esse reconhecimento, existe também o parentesco por afinidade. Tudo isso para a gente construir uma base sólida para poder discutir as questões relacionadas à filiação e ao reconhecimento de paternidade na nossa aula 2. Então eu vou convidar vocês a essa nossa aula, mas antes eu quero lembrar vocês de mandarem e-mail para a gente. O nosso e-mail é o saberdireito@stf.jus.br. Não deixe de mandar e-mail, não deixe de solucionar suas dúvidas. Esse contato com vocês é muito importante. Mandem e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Ótimo. E também, quem quiser rever a nossa aula, é só acessar no YouTube. O nosso endereço no YouTube é www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, esse é o endereço da aula, www.youtube.com/saberdireitoaula. E também, vocês podiam assistir os nossos outros programas, do nosso programa Saber Direito, os outros programas aqui da família Saber Direito. Procurem também no YouTube, nesses dois endereços, o www.youtube.com/saberdireitoresponde. Então, repare, para a aula, o /saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoaula, e para o Saber Direito Responde, o /saberdireito
Responde, www.youtube.com/Saber Direito Responde. E também tem o Saber Direito Debate, www.youtube.com/Saber Direito Debate, www.youtube.com/Saber Direito Debate. Convido vocês, então, finalizando essa nossa primeira aula, não percam a nossa aula 2. Na nossa aula 2, nós vamos falar de filiação e eu encontro vocês por lá. A gente se vê, muito obrigado e até.